Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do canal Outline Sports. Eu sou o Rodrigo Menezes e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de análise das divisões da NFL. Vamos falar sobre a AFC South, que tem sido por alguns anos consecutivos a pior divisão da AFC, apesar de ter times tradicionais como o Indianapolis Colts, o Tennessee Titans, né? E dois times mais novatos na NFL, Jaguars e Texans. Antes da gente começar a falar efetivamente dessa divisão, que temos um torcedor aqui, né, Vini? Começar a apresentá-los, os meus companheiros. Vou começar pelo Vini, que é torcedor do Colts. Seja bem-vindo, Vini. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui, né, desse time que todo ano me engana e que eu acho que esse ano não vai ser diferente. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Adoro o torcedor otimista. Marcão, seja bem-vindo, Marcão. Todo ano te engana, né, Vini? Chamou o próximo muito bem, viu? Eu sou enganado há uns 6 anos já, viu, filho? Eu não consegui ver o título do Super Bowl do meu time. E ele me fez sofrer faz um tempinho, inclusive com o maior rival, um dos maiores rivais ganhando ano passado. Mas, olá, meus amiguinhos, como vão? No caso do Marcão, o sofrimento é pior porque o Vini, o time nem chega perto, né? Então já acaba sofrendo, acaba as ilusões cedo. O Marcão deixa chegar lá pertinho pra tirar o doce da boca, né? Embrulhou o pirulito, né? Na cara não, né? Na cara não, por favor. Exatamente. Tem time aí que depois que ganhou o Super Bowl, perdeu 4 conferências, então, finais de conferência, então, tem jeito. Seja bem-vindo, Marcelo, e comanda aí. Nossa, mas que sofrimento essa abertura, pelo amor de Deus, gente. É uma abertura chorosa. Pois é. Mas tudo bem. Acontece. Eu não vou falar do meu time, que também não vale a pena. É FC South, gente. É isso aí, é essa energia. É depressão total. Não tem um que se salve. A verdade... Meu Deus do céu. É depressão total mesmo, cara. Até a piada. A verdade é que depois que Blake Bortles efetivamente saiu do Jaguars, essa divisão foi por água abaixo. Ninguém fala, mas quando Blake Bortles estava no Jaguars, a divisão foi a divisão com mais vitórias, se eu não me engano, daquele ano. Finalista de conferência, né? E olha onde estamos hoje, né? Pois tá bom, mas vamos lá falar da AFC Sul, como o Rodrigão já falou. Só para relembrar todo mundo, a gente está fazendo da pior divisão, da divisão que teve o pior aproveitamento o ano passado para a melhor divisão. Então essa está sendo a nossa configuração. E dentro da divisão, a gente está pegando do pior time com a pior campanha para o time com melhor campanha. Então, hoje falaremos de Jacksonville Jaguars, o Houston Texans, o Indianapolis Colts e o Tennessee Titans. Começando pelo nosso queridíssimo Jacksonville Jaguars, que, convenhamos, esse ano vai ser o centro das atenções, porque tem o nosso queridíssimo Trevor Lawrence, vulgo Sunshine, novo QB aí, draftado no draft desse ano aí pelo Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars teve a pior campanha o ano passado, por isso teve a primeira escolha geral do draft de 2021. Bom, Rodrigão, você que é o nosso comandante aqui, o que você acha do Jacksonville Jaguars para esse ano? O que você espera dele? A primeira coisa que eu espero é que as pessoas tenham paciência com o Trevor Lawrence, apesar de achar que não vão ter, né? Vai lembrar declarações recentes do Urban Meyer que fala que o Trevor Lawrence não está preparado para a NFL. Ok, é um exagero do Urban Meyer tentar tirar a pressão do seu jogador. Convenhamos que um jogador que foi escolhido na primeira posição, na primeira rodada, tem que estar preparado minimamente para jogar a NFL. Mas também é aquilo que eu venho falando há algum tempo já. É um outro esporte. O college é um nível de enfrentamento e algumas regras totalmente diferentes da NFL. Então, leva um tempo para o jogador se acostumar com esse nível de jogo, com esse nível de enfrentamento, né?
Eu acho que a chegada do Trevor Lawrence dá um ânimo diferente para essa equipe. Eu vou deixar para os outros falarem dos demais jogadores para não roubar todo o espaço aqui. Mas o que eu acredito é assim, falando exclusivamente de Trevor Lawrence. Ao contrário do que a gente vinha vindo com Gardner Minshew, que é um jogador que era totalmente instável e parecia que ele não estava preparado mentalmente para a NFL, porque ele até tem alguns bons passes, ele tem uma força no braço sensacional, mas ele é meio louco durante o jogo, né? O Minshew tem hora que assim, ele faz uma jogada de Peyton Manning e Tom Brady, e na seguinte ele faz jogada de Mark Sanchez. Então ele oscila demais mentalmente no jogo. E o Trevor Lawrence, o que a gente viu dele no college totalmente o oposto. É um jogador que, desde o seu primeiro ano no college, mentalmente estava preparado para a NFL. Pode não estar preparado tecnicamente, pode não estar preparado na leitura de jogo, mas mentalmente, mentalidade vencedora, mentalidade de um cara que quer ser o melhor, isso daí ele sempre demonstrou no college, tanto que ele ganhou o campeonato nacional do college no seu primeiro ano, algo raríssimo de acontecer, um quarterback. Então assim, é um jogador diferenciado. Qualquer time que tiver o Trevor Lawrence mudaria de patamar. Então eu acho que o Jacksonville Jaguars muda, deixa de ser o pior time, porém ainda acho que precisa de muitos ajustes, precisa evoluir em diversas posições para que a gente possa considerar esse time como um time que vai disputar a vaga nos playoffs. Eu acho que muita gente vai se decepcionar se estiver pensando isso, estiver cogitando que o Jaguars tem chance de chegar a playoffs ou até Super Bowl, porque eu já vi gente louca o suficiente para falar, não, com o Trevor Lawrence o Jaguars passa a sonhar com o Super Bowl. Calma, muito distante ainda. Mas sem dúvida nenhuma, aquele time que a gente viu nas duas últimas temporadas como um time fraco, como um time que sofria derrotas vergonhosas e atuações que você fala, nossa, olha o que o Minshew está fazendo. Sensacional uma jogada, no seguinte, o que o cara tem na cabeça? Acho que isso a gente não vai ver mais. A gente vai ver um jogador totalmente diferente e um time com uma mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade mais vencedora. Vai levar tempo para encaixar. Eu acho que é um time para 2022, 2023. Mas, cara, pode colher alguns bons frutos aí. Não me surpreenderia esse time ter, por exemplo, uma temporada de 8 vitórias e 9 derrotas, por exemplo. Mudar totalmente assim de nível em relação à temporada passada. Sim, e até para também inserir os nossos dois amigos na conversa e dar armas para eles, Jacksonville Jaguars dentro da divisão, eu diria que teve uma off-season aí entre a intertemporada, o draft e tudo mais, uma das mais movimentadas. Trouxe bastante gente, não vou dizer que são nomes extremamente de pesos, mas são nomes bem interessantes. E o draft foi muito bom. Não só Trevor Lawrence, mas temos também o Travis Etienne que eles trouxeram aí, bons nomes de linha defensiva também. Então, eu vejo o Jacksonville Jaguars numa crescente diferente, por exemplo, do outro time que também a gente vai falar aqui do Houston Texans, que está numa queda livre, né? Mas vamos lá, Marcão, diz aí, o que você acha? O Jacksonville Jaguars trouxe bons nomes, alguns veteranos, como Carlos Hyde e tudo mais, mas está vindo com um time bem montadinho, né? Sim, sim. O Rodrigo falou bastante sobre o Trevor Lawrence, que provavelmente é a menina dos olhos da temporada, não só do Jacksonville, mas como primeira escolha vai ser o jogador dos novatos que vai ser mais visualizado. Só que ele precisa de armas para trabalhar. Ele teve no college sempre teve grandes jogos e companheiros super importantes lá para ajudá-lo. Eu queria falar uma coisa também super importante, a gente acaba falando. Eu queria falar sobre a defesa. Em 2017, a defesa do Jacksonville Jaguars assombrou a NFL. Eles jogaram em grande nível, no mais alto nível. Foi a segunda melhor, né, naquela temporada. Mais dois jogadores com mais de 10 sacks na temporada toda, culminando com a chegada até a final de conferência, perdendo para o Patriot, né, que no final venceu do jeito que vocês já sabem. A conferência contra o Jacksonville Jaguars, do gigante Blake Bortles, que o Vini depois pode falar também mais um pouquinho, que é um dos grandes ídolos dele. Mas
a defesa do Jacksonville Jaguars também é uma defesa que tende a estar melhor. Ela tinha Calais Campbell, Malik Jackson, o AJ Bouye, o Jalen Ramsey, que hoje são realidades da NFL, são jogadores com contratos altíssimos e merecido, porque todos são jogadores de muito alto nível. Só que o ano passado tiveram também boas aquisições, né, o Clavon Chason, principalmente, o CJ Anderson, que já tiveram temporadas, mesmo ano passado, mesmo sendo a pior campanha, até mas tiveram temporadas sólidas para novatos. Então vamos ver, eu acho que vai ser um ano melhor para a defesa de Jacksonville Jaguars. Isso é muito importante, porque o time, eu creio que a evolução na parte ofensiva ela vai ser notória, até pela qualidade que é clara do Trevor Lawrence, mas principalmente na defesa. Eu acho que a defesa, que é bem treinada, ela vai ter uma temporada ainda melhor. E na parte do ataque, eu só queria destacar, que eu até fui puxar aqui para dar uma olhada no campo de recebedores e corredores. O time é muito talentoso. O Mar falou do Travis Etienne também, que selecionado esse ano no draft, um jogador que tem um nível muito interessante. Ele vai ajudar muito correndo com a bola, junto com o James Robinson, que eu ia falar dele. O James Robinson fez uma temporada incrível ano passado, na última temporada. Eu acho que ele vai evoluir, vai ser melhor ainda. Fora o DJ Chark, que chegou também, o Philip Dorsett, que, cara, quem tinha ele no Fantasy não reclamava, não. Ele um jogador um pouco inconsistente, mas teve boas temporadas no Seattle Seahawks e no Patriots. Não é a melhor temporada, o melhor nível que ele vai atingir, mas ele pode ajudar bastante como um recebedor, aquele secundário, o cara que vai ajudar. O Laviska Shenault, que chegou e fez uma temporada incrível na temporada passada. Acho que foi um dos novatos que foram os melhores novatos recebedores da liga. E o Marvin Jones também, que eu acho que vai ter um potencial para ajudar bastante, mas detalhe, mesma coisa do Philip Dorsett. É um jogador que vai ter um papel secundário. Então eu acho que vai ser um time que a gente vai gostar de assistir, e vou deixar o Vini falar, mas a gente tem que falar sobre o maior tight end da liga hoje, que é o Tim Tebow. Não são os que você está pensando, mas Tim Tebow vai mostrar por que ele deveria ter mudado de posição há 20 anos na liga. Eu já ia virar pro Marcão e falar assim, pô, ele listou todos os bons recebedores e tal, e deixou pro Vini citar o Tim Tebow, o melhor jogador desse time? Melhor isso, jogador. Marcão? O Tim Tebow merece uma análise detalhada de um cara que conhece a divisão, é um cara que domina ela, e ele vai saber falar. Tim Tebow é o ídolo de Rodrigo Menezes, e creio que vai ser o do Vini Figueiredo também. O que você acha, Vini? Manda. Aproveita, Vini. Já pega o gancho do Tim Tebow. Se o Tim Tebow fizer menos touchdowns que o Gronkowski, eu paro de apresentar também aqui o programa. Eu não volto mais. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Fala de bloqueio, querido. Fala de bloqueio, não fala de... Não, pessoal, assim, eu acho que a gente tem que recapitular um pouco o histórico do Jaguars nos últimos... Assim, nessa última década, né? O Jaguars fez muitas campanhas ruins, e eu acho que quando o Jaguars começou a se encontrar, ou começou a realmente ter escolhas de draft, jogadores que faziam a diferença, eu acho que o time passou por uma situação, foi finalista de conferência, perdeu pro Patriots, assim, aquele time, Blake Bortles não era a gente brinca, né, que o cara é muito bom, mas é mais meme do que verdade, né? E se a gente pegar jogadores que saíram do Jaguars e que estão com grande destaque ou com grandes salários em outros times, então assim, eu acho que a gente comentou isso em algum programa anterior. Eu acho que o Jaguars precisa mudar principalmente a cultura. Você tem outros times, Ramsey, você tem do Chicago, Allen Robinson, né? Wide receiver, era do Jaguars. E tá aí hoje um dos principais wide receivers, fez no Bears, eu acho que o time estava um pouco montado, e aí fez uma aposta no Nick Foles que não vingou, né? E aí você sente falta, você vê jogadores que são potencialmente jogadores que podem mudar um jogo, indo embora para outros times, querendo ir embora, pedindo para ser trocados. Eu acho que, sem dúvida,
é o time da divisão que mais acontece isso. Você vê jogadores querendo sair. E aí você vai vendo esses jogadores tendo destaque em outros times. Fournette foi campeão com Tampa Bay. Naquele momento, aquela defesa do Jaguars era muito boa, né? E com quarterback mediano, você conseguiu ter o resultado que teve. Eu realmente espero que... E aí eu acho que o Lawrence tinha que inverter a pergunta também. Tudo bem, eu não estou pronto para a NFL, mas estaria o Urban Meyer pronto para a NFL? Né? Porque, tudo bem, teve destaque em Ohio, liderou uma grande universidade, Ohio é uma das principais, mas também, assim como para o jogador, é outro patamar para o técnico também, né? Então, eu acho que quando ele fala isso, é mais para puxar a responsabilidade para ele, tirar um pouco a responsabilidade dos ombros do Lawrence, que eu acho que vai ser um ano de aprendizado, realmente. Vão ter erros, vão ter acertos, talento, inegavelmente ele tem. A questão é ver se essa nova configuração do Jaguars vai conseguir criar essa cultura vencedora dos caras quererem jogar. Quantos caras a gente viu querendo jogar no Chiefs desde que o Mahomes assumiu a titularidade, né? Então, assim, será que Trevor Lawrence não dá para comparar com o Mahomes ainda, né? Mas, assim, será que ele vai criar esse tipo de órbita ao redor dele, como grandes quarterbacks criaram? Até na sua curta passagem pelo Colts, o Andrew Luck, tinha gente que queria jogar em Indianapolis. Você via que tinha aquela cultura de a gente tem o que a gente precisa para ser campeão. A gente precisa fazer um improve, né, dar um upgrade, melhorar em algumas... E as pessoas queriam ir para lá fazer parte desse processo. E eu realmente espero que o Jaguars consiga entrar nesse patamar agora, com um quarterback, teoricamente, das últimas escolhas de primeira rodada, o mais badalado. Acredito que desde do Andrew Luck não tinha uma primeira escolha tão badalada quanto o Lawrence. A gente fala do Lawrence há 3 anos, né? Então, eu espero que realmente ele consiga chegar, assumir e que também a comissão técnica consiga evoluir, porque é muito sobre a evolução. É menos sobre o quão espetacular ele vai ser esse ano. E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo do Justin Herbert ano passado, que talvez não fosse para ser titular, entrou, assumiu e evoluiu, e tipo, dentro do primeiro ano, assim, uma grata surpresa. A gente vai descobrir como vai ser essa trajetória do Lawrence nesse momento. E aí eu acho que assim, sem dúvida foi o melhor draft da conferência. Então, ainda é pouco para dizer que vai ser um time, qual o calibre desse time. Porque até antes da gente entrar, o Rodrigo pontuou uma questão. Todos esses times têm dúvidas, todos. O que tem menos dúvida é o favorito, que a gente vai chegar nele. Mas assim, as dúvidas eu acho que começam a se dissipar um pouco em Jacksonville. Eu acho que eu vejo uma projeção de futuro melhor do que o time teve na última década. Claro, muito por culpa do time, fazendo escolhas erradas, apostas erradas, né? Mas se você draftou bons jogadores, a gente acabou de listar um monte de bons jogadores que saíram, os jogadores estavam lá. O que faltava para esses jogadores se transformarem em jogadores que tivessem essa continuidade e que em cima deles você conseguisse construir esse time volta para ser um time com condições de playoff, de brigar por um título, né? Acho que é um novo recomeço e acho que a peça principal para esse recomeço eles não podiam ter a melhor, no sentido de a mais esperada, é a que todo mundo espera, claro. Acho que não vai ser um boost e acho que vai ser um cara que vai dar esse retorno a um médio prazo. E Jacksonville vem fazendo esse bom trabalho. Agora é mudar, o time tem que olhar, não adianta continuar no mesmo patamar. O time tem que olhar para frente, tem que falar, eu vou subir esse degrau agora. Então, com um indício... Pode falar. Desculpa, Vini, desculpa. Não, eu ia falar que com um draft consistente,
E um time que já tinha algumas, apesar de ter sido a pior campanha, você já tinha talentos ali. Você tem um wide receiver, você tem, sabe? Então, eu acho que é um time que, em breve, em 2, 3 anos, se conseguir manter uma regularidade de decisões, é um time que vai estar brigando pela divisão. Eu queria pontuar duas coisas aí, né? A gente estava falando do Urban Meyer, o Urban Meyer não ter experiência na NFL. O Urban Meyer está sem treinar um time de college desde 2018. Que ele saiu do Ohio em 2018 e ele virou um consultor apenas da equipe. Então, assim, sem vivência de vestiário e tal, não sei o que, ele já está 2 anos afastado, ele ficou 2 anos sem ter nenhuma vivência de vestiário. Isso é uma coisa relevante. Agora, uma questão que a gente tem que abordar aqui é assim, essa mentalidade que a gente vem falando de Jacksonville, isso pesou muito contra eles jogadores pedirem para sair. Só que agora a gente vê uma contratação na off-season deles, que é o Shaquille Griffin, que é era um dos cornerbacks mais cobiçados nessa intertemporada, e ele escolheu o Jaguars. E ele não foi uma troca, ele escolheu, ele assinou. E acho que com toda a imagem ruim que o Jaguars tinha, teriam que pagar um valor muito alto para que um jogador aceitasse se não tivesse um projeto legal. Então, eu acredito que a mentalidade no Jaguars já mudou. Então, a gente já tem hoje uma mentalidade mais séria, né? Não era uma piada. O Doug Marrone, ele surfou na onda de uma excelente defesa, mas o time era uma piada. O time não se levava a sério. A organização não se levava a sério. Entendeu? E aí a gente viu no que deu. O time chegou à final de conferência num ano e nos outros anos só passou vergonha. E passar vergonha do tipo, nossa, Blake Bortles é uma porcaria. Quem que a gente vai trazer? Traz o Nick Foles. Cara, com que critério que você pega e traz? Você sai do Blake Bortles, vai pro Nick Foles. E sai do Nick Foles, vai pro Gardner Minshew. Gardner Minshew vai pro Jake Luton. Você vê, é sempre na era Doug Marrone, eram as coisas meio, sim, aleatórias. Não parecia não ter uma lógica envolvida. Então, o que me parece agora é que assim, a chegada do Shaquille Griffin é um indício de que realmente a mentalidade em Jacksonville mudou. Outra coisa, a gente falou do draft e eu tenho que fazer voz a umas críticas que fizeram em relação ao draft do Jaguars, que ele foi o melhor da divisão, mas ele poderia ser melhor. Que talvez o Travis Etienne não fosse necessário. O James Robinson na temporada passada destruiu. Todo mundo questionou, nossa, porque o Fournette não saiu do Jaguars porque ele queria sair. Ele foi cortado do Jaguars. Vai lembrar isso, não é que ele pediu. Ele foi cortado. Por quê? Porque ele vinha de problemas físicos, ele tinha seus problemas até mesmo em relação ao elenco, e o James Robinson estava destruindo nos treinamentos. E aí o time confiou no James Robinson e ele entregou no campo. Só que ele teve uma lesão. E isso é um ponto interessante. Então, assim, eu acho que houve mesmo muita. Com a lesão, ele passou das 1.000 jardas. Tá, Pois é. 1.070, mas passou das 1.000 jardas correndo. Exato. Então, assim, é um cara que entregava. Então, assim, todo mundo questionou por que chamou o Travis Etienne. Cara, beleza. Você tem o Browns que tem dois running backs sensacionais, né? O Nick Chubb e o Kareem Hunt. Ok, esse é um argumento legal. Mas se eu fosse o Jaguars, seria focado em outra posição. Mas beleza, eles fizeram a escolha do Etienne. O Carlos Hyde vem exatamente para dar uma experiência nesse corpo de running backs, porque tanto o Robinson como o Etienne são jogadores jovens. E o Carlos Hyde pode dar esse equilíbrio. Então, assim, eu vejo um time que aparentemente, está querendo se levar mais a sério nessa temporada e nas próximas. Então, vamos ver. Eu acho que para você manter o Trevor Lawrence, se ele realmente entregar na NFL o que promete, ele precisa ter uma franquia que se leve a sério, que trabalhe com seriedade, trabalhe com uma mentalidade vencedora. As coisas estão mudando de Jacksonville. Agora a gente vai ver se vai melhorar ou não. Muito bom, senhores. Já passamos aqui 24 minutinhos falando só de Jacksonville, porque que nem eu comentei no começo aí na introdução, vai ser inevitavelmente o time aí do ano, muito por conta do Trevor Lawrence, que foi draftado. O Vini explicou muito bem, ele já vem sendo falado
há 3 anos. Então, é uma figura muito pública mesmo. Mas vamos falar do próximo time agora, né? Que seria o Houston Texans. Marcelo, rapidinho. Sim. Para a gente não cravar, porque a gente sabe que cravar 11-5 para determinados times pode ser. Mas vocês esperam uma temporada positiva, negativa ou empate em vitórias e derrotas? Para a gente não se comprometer nesse momento ainda Não. Se for para trazer, tem que trazer números. Não, assim, o Jaguars não tem um calendário, pelo que eu me lembro, eu vou pegar aqui a lista, mas ele não tem um calendário tão complicado. Eu achei complicadinho, viu? Eu não sei, eu não tô com a lista aqui ainda. Deixa eu abrir aqui o calendário. Mas assim. Vamos fazer no final, então. Vamos fazer no final. A gente faz de todos os times, vai. Mas para não fugir de agora, assim, já respondo agora. Eu acho que o Jaguars não vai ter uma temporada positiva em termos de vitórias e derrotas. Eu acho que eles vão ter mais derrotas do que vitórias, porque, como eu disse, é um time em desenvolvimento, é um time que está evoluindo, é um time que está se preparando para ser vencedor da partir de 2022, 2023. Mas eu acho que esse time, os times que vão brigar para o playoffs, tem time que pode não se classificar por derrotas para o Jaguars, tá? Eu acho que ele vai ser um fiel da balança aí para alguns times, sim. Boa. Eu acho que eles vão surpreender, sabia? Não vai ser 11-5 igual Sonhadores aí o ano passado que confirmou, né? Mas eu acho que, obviamente, uma campanha melhor, não tenha dúvida. Mas eu acho que mais de 6 vitórias, eu acho que eles conseguem. Eu acredito que eles vão ter uma campanha melhor do que o ano passado, mas isso é muito difícil, né, de não ter. Só que ainda uma campanha negativa. Não vejo, como o Rodrigo explicou, eu vejo eles num time em reconstrução, tem muitas coisas que precisam encaixar, mas não vejo eles brigando por uma campanha positiva. Pode ser um fiel da balança para os outros times da divisão, né, por embates diretos? Pode até ser, mas não confio ainda. Principalmente não só para a própria divisão, mas para a NFC Oeste, tá? Porque os times da NFC Sul enfrentam os times da NFC Oeste. Um Seattle Seahawks, por exemplo, que assustadoramente parece ser o time mais fraco da divisão, ele tem, por exemplo, ele pode perder para o Jaguars e se complicar em uma briga para os playoffs. O Arizona Cardinals a mesma coisa. Eu acho que 49ers e Rams hoje estão no nível um pouco acima desses outros dois, mas a gente está falando aí de uma divisão extremamente forte contra um time que é franco atirador. E aí pode ser um fiel da balança sim. Um time pode ficar de fora dos playoffs ali ou perder o título da divisão porque perdeu para o Jaguars. Não é impossível de sonhar com isso daí. Fala aí, Vini, o que você acha? Eu acho que o Jaguars vai ter 6-7 vitórias. E acho que a primeira vitória do Jaguars vai ser na rodada 5. Jogo contra os Broncos. Não, é a 2. É na 2. Eles vão pegar o Houston na primeira rodada, irmão. Houston na primeira. Acho que tem os eu tava vendo a pré-temporada. Na 2. A força do calendário do Jaguars é mediana, tá? Não é forte, não. É 49,1%. Tem Cincinnati. Tem Cincinnati, tem Atlanta. Pode colocar, uma vitória no Colts vai ter, pode colocar. Mas vamos pro Texas, senão a gente não avança. Ganharam o ano passado, só não ficou em primeiro o Colts porque perdeu um jogo pro Jaguars, que foi a única derrota. Primeira da temporada. Primeiro jogo da temporada. Eu lembro. Gardner Minshew voando, melhor jogador da liga naquela época. Beleza. Para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, vocês viram que Jacksonville Jaguars vai ser um time a ser assistido esse ano. Tem bastante coisa para a gente prestar atenção. Agora, mas a gente precisa seguir o programa. O próximo não. O próximo realmente não vai ter muito o que a gente dizer. Vamos falar aí do Houston Texans, que teve uma campanha pífia ano passado, com Deshaun Watson sendo titular, mas uma andorinha só não faz verão, né? Linha ofensiva péssima, defesa contra o jogo corrido horrível, a secundária muito ruim, então o time todo desfalecendo, e aí para quem acompanha mais, a gente já sabe o porquê
de tudo isso. E esse ano temos ainda todo esse imbróglio com o Deshaun Watson, tanto que Houston Texans já assinou com Tyrod Taylor. Então, tem muitas inconsistências nesse time esse ano. Vini, para você é bom, né? É um time a menos para se preocupar na divisão. Quando assim, eu comecei a ver NFL e a torcer pelos Colts, os Texans eram o adversário direto. Então, assim, para mim, o time que eu gosto de ganhar é o Houston Texans. Mas é bom, mas assim, é bom, mas é ruim, né? Agora, tirando o lado torcedor. Uma das coisas que eu acho mais legais na NFL é o cíclico. Os times têm altos e baixos. É claro, tem algumas franquias que, por mais competência, conseguem se manter sempre num patamar elevado, né? Mas quando você tá ruim, você tem a primeira escolha do draft. Eu acho que isso balanceia muito bem as coisas. A questão é que, assim, o que a gente falou de Jacksonville, que os jogadores estavam pedindo para sair, a gente está vendo nesse momento isso acontecer nos últimos 2-3 anos com o Texans. Fora confusões extra-campo também, que tem impactado o time. Mas, assim, você pega... o time tomou decisões assim injustificáveis. A gente já falou em outro programa, você mandar o DeAndre Hopkins de graça praticamente para outro time, para trocar por um running back, mas, sabe, troco. Podia ser o melhor running back, você não faz isso. E aí eu acho que tem um ponto importante. Era um atleta que estava velho e tudo. E eu acho que o símbolo de tudo isso é a saída do J.J. Watt. J.J. Watt era o mesmo, é o mesmo jogador, não. Mas era o cara veterano, era o líder do elenco, era a cara de Houston. J.J. Watt era o cara que, tipo, teve um furacão na cidade, o cara virou o principal. Esse cara querer sair do time. Claro, o Houston talvez não tivesse interesse, mas isso demonstra um pouco o cuidado, o respeito que nesse momento a organização está tendo em relação a esse tipo de situação. Ou não Poucos está times, tendo, né? ou não está tendo, exato. Poucos times liberariam um jogador como o J.J. Watson com a ligação que o J.J. Watson tinha com o time, com o quão importante ele foi nesses anos todos, sabe? Se dedicando, o cara, você pode questionar várias coisas, mas assim, você não pode questionar a dedicação do cara, ele entregou tudo que ele tinha. Você abrir mão de um cara desse, sabe, eu acho que isso resume bem a fase do Texans. E aí você tem um time que vem desmoronando, sabe? Que jogador vocês querem ver do Texas? O Texas não, falando apenas do ponto de vista técnico, o Texas era para ter tido campanhas piores, não teve por causa do Watson. Sim. Deshaun Watson fez milagre, Deshaun Watson fez jogadas que, assim, tirava coelho da cartola. Só que não dá, tem uma hora que... E aí, eu acho que é um ponto para que o Rodrigo pode até pontuar melhor também, mas teoricamente o melhor jogador do time, o que ainda conseguia segurar as pontas, que ano passado já não conseguiu. Com que cabeça esse cara vai entrar para jogar essa temporada? Se vai jogar essa temporada. Então, assim, o ano de Houston tem tudo para ser... Eu vejo o Houston como uma potencial pior campanha, um candidato muito forte até a pior campanha da NFL esse ano. Um draft que eu vou deixar até para todo mundo falar um pouquinho, mas para mim o Colts teve junto com o Houston foram os dois piores drafts, eu acho que relativamente empatados. Eu acho que o Colts pegou jogadores mais talentosos, mas com mais risco. Então, assim, não vejo o Houston saindo desse patamar. Eu acho que ainda tem uma curva ascendente até esse rumo desse vento mudar, para que a gente possa ver Houston de novo brigando por alguma coisa. Boa.
Eu vou deixar o Rodrigo por último, assim ele fecha Houston Texans. Marcão, o Vini falou muito também do draft de Houston. Houston, na verdade, teve só escolhas a partir da terceira rodada. Muito por conta de todas as decisões que Bill O'Brien negociou, enfim, e tudo mais. Trouxe alguns nomes, cara, tem Christian Kirksey, que era de Packers, tem o Malik Collins, que veio do Raiders, mas você também pensa, eu acho que é a mesma coisa. Houston Texans esse ano, candidato a first pick? Sim, o Vini falou sobre a questão de como é cíclica a NFL e os esportes americanos têm esses quesitos, porque eles têm as escolhas de draft são feitas de baixo para cima, né, basicamente. Na NBA acontece muito isso, né? O time que está potencial, com maior chance de ser campeão esse ano é o Phoenix Suns, que há 2 anos foi escolha número 1 de draft, escolheu o DeAndre Ayton, que é o pivô que está jogando demais na liga, e eles têm tudo para ser campeão. Um time que estava fadado ao fracasso, com o Devin Booker arrebentando, jogando sozinho, os outros jogadores do time pedindo para que ele fosse trocado, e o time está com uma chance grande de ser campeão. Parênteses aqui, abriu 2-0 ontem em cima do Milwaukee Bucks já. Abriu 2-0, exatamente. E aí, contextualiza, 2017 foi o ano que o Jacksonville Jaguars estava na final de conferência e definhou, e hoje está renascendo. E o Phoenix Suns, ao contrário, se montou a partir disso. Muitos times fazem isso com muita destreza. Isso é super interessante. Eu acho que isso minimiza um pouco as diferenças, e isso é legal nos esportes. Não tem rebaixamento. Eles tentam se equiparar para que eles ganhem em alguns quesitos. Então, isso para mim é incrível na NFL, na NBA, na MLB, que eu não conheço muito, mas basicamente deve ser a mesma coisa. Nesse caso, a gente vê o Houston Texans à deriva. O melhor jogador away, o Rodrigo, como a gente falou, o Rodrigo vai falar bastante sobre isso, sobre todos os porém, sobre o que está acontecendo em relação às denúncias que ele sofre e tudo mais. O maior jogador para mim da história, que provavelmente acho que o Dechanen vai passar ele, que é o J.J. Watt, acabou saindo. Eu acho que por ele até, por motivos passionais, ele não sairia, mas ele falou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, isso para mim não serve mais. DeAndre Hopkins, um dos maiores talentos da história do time, também foi embora e foi ser feliz, e agora acabou levando o J.J. Watt para lá. Então, assim, é um time à deriva. Então, o que a gente pode esperar de um time desse? Nada. Como o Vini falou, quem que você quer ver? Eu não quero ver ninguém do Houston. Se tiver nenhum jogo do Houston esse ano, ok, para assistir, eu digo, né? Porque é um time que não agrega. Pode ser que surpreenda, eu acho muito difícil. Ele vai surpreender se ele tivesse escolha de jogadores interessantes, que não necessariamente escolha alta de draft vai fazer diferença, mas pode fazer. E ter jogadores em terceira rodada apenas por falta de planejamento mostra muito do que está acontecendo com esse time. Como eu acabei falando, a gente gostava muito de ver o Deshaun, porque o Deshaun Watson é um dos maiores jogadores, um dos melhores quarterbacks atualmente da liga, e mostra isso sendo um time tão medíocre como era no passado, acabou tendo algumas vitórias interessantes. Então mostra muito do que é o Houston Texans. O Jacksonville Jaguars começou a tentar melhorar esse planejamento e passou pelo corpo de gerentes e tudo mais, o time. Eles entenderam que era hora de fazer uma troca e entenderam isso. O ano passado, o Bill O'Brien fez tudo o que fez e aí ele foi mandado embora quando já não dava mais. Então, assim, é um time que está à deriva, é complicado de falar alguma coisa sobre isso, mas eu prevejo um ano medíocre para o Houston Texans e mais, eu prevejo algumas outras rodadas piores ainda. Eu acho que eles não vão ter, ao contrário, eles vão ter a primeira escolha de draft o ano que vem, eu tenho certeza, e eu espero que eles entendam isso e a partir disso eles comecem a fazer um planejamento melhor. Eu acho que é uma liga muito organizada para que seja essa bagunça. Então, é um time a não viria seguir. bem a calhar, né, se eles tiverem a primeira escolha com uma situação de quarterback indefinida, né, a longo prazo. É que o prospecto de quarterback para o próximo draft não é de primeira escolha. Pensei não, mas
para quem tá precisando, né? De repente a gente Mas acho que mas nem sim, assim, sim. viu? Mas olha, Davi Belfort. o que que a gente tem hoje no Texans, assim? O Rodrigo também pode me ajudar, mas a gente tem Brandon Cooks, né? Tem, acho que o Philip Philip Lindsay Lindsay. saiu de Denver, foi pro Texas. Ele tá lá. O, Não o tem nada, não tem nada. David Johnson, Burkhead. Do Patriots. Fala, Rô. Fala, Rô. Eu acho que o Marcão, ele resumiu bem, né? É uma falta de gestão muito grande. Minha visão, aí o Rodrigo finaliza. Mark Ingram também, desculpa. Isso, Mark Ingram também foi para Vai lá. jogar com 3 running backs. Não precisa de corpo de recebedores, só running back tá bom. Mas assim, para um time que tem só a partir da terceira rodada, você chega na terceira rodada para escolher um quarterback, Davis Mills, independente de você ter assinado com o Tyrod Taylor, o Deshaun Watson tá em segredo de justiça, qualquer coisa do tipo, cara, isso demonstra uma falta de gestão extremamente grande. Não é, Rodrigão? Ah, cara, é difícil de falar. Eu discordo do Vini que o draft do Texans só empatado com o Colts. Cara, não tem como empatar. Não tem. Você tem 5 escolhas. E nessas 5 escolhas você não ataca diretamente nenhum dos seus problemas. Porque o wide receiver que eles trouxeram não é o cara para ser o principal. E assim, eles já não já não tiveram o principal na temporada passada. Eles não pegaram um cara com prospecto bom o suficiente, com skills suficientes para ser o cara. E tinha, hein? E tinha jogadores ali que você podia, talvez não de imediato chegar e render, mas tinha, dava para você trabalhar. Então assim, é um time que parece que vou ser sincero, houveram movimentos interessantes nessa off-season, do tipo, olha, vamos colocar ordem na casa, vamos resolver os problemas, a herança que vem do Bill O'Brien é terrível, é um time totalmente desmoralizado internamente e externamente, é um time que não acredita em si mesmo, tem diversos problemas de moral, assim, é um time, é o novo Jacksonville Jaguars, pensando no que a gente acabou de falar. Então é complicado. Eu não vou me estender muito. O draft foi terrível e o draft resume o que foi essa franquia nos últimos 2, 3 anos. Uma bagunça. Uma coisa sem sentido, uma coisa sem lógica. A escolha do David Mills, cara, tudo bem, tem a questão do Deshaun Watson. O Deshaun Watson não vai jogar pelo Texans. Ele deixou isso muito claro. E tudo o que eu estou lendo em relação a ele é que dificilmente ele vai mudar de ideia. Entendeu? É diferente da situação do Rodgers, que não define. O Deshaun Watson está definido. Ele não joga pelo Texans. Ele não vai jogar pelo Texans, ponto. O Tyrod Taylor não foi contratado para ser reserva. Ele foi contratado para ser titular. Isso também já indica muito do que a franquia espera para essa temporada. Uma temporada ruim. Mas ok, você precisa dar 1, 2, 3 passos atrás para reconstruir. Eu acho que é exatamente nesse ponto que eu considero a saída do J.J. Watt um acerto. Eu não considero um erro. Então, nesse ponto eu discordo do Marcão e do Vini. Por quê? Porque o J.J. Watt também enxergou isso. E o J.J. Watt também entendeu isso. Que a franquia não está mais num ponto de você montar um time para ser campeão agora. Tá para você reconstruir. O J.J. Watt é um cara em final de carreira. Ele tem que ir atrás de um projeto que dê alguma chance dele ganhar um anel de Super Bowl ou poder brigar por um Super Bowl até o final da carreira dele. E o Texas não é mais esse time. Não daria essas condições. Então o J.J. Watt, apesar, você perde um talento, ok, é pesado, é triste, mas você está dando um passo, 2, 3 passos atrás para refazer um time, para você reestruturar uma franquia e para você lá na frente colher os frutos disso. Então a saída do J.J. Watt para mim, tanto que na saída do J.J. Watt ele deixa claro que ele também quis isso. Ele que pediu para ser liberado e o Texas liberou. E liberou como uma forma de virar e falar assim, J.J. Watt, nós somos gratos por tudo que você fez, porque o Texas poderia pedir uma troca. Eles poderiam colocar o J.J. Watt no mercado e falar assim, olha, aceito trocas. Mas seria uma forma, inclusive seria uma forma de desvalorizar o seu atleta, porque o J.J. Watt não ia conseguir uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada. Ele valia uma terceira ou quarta, ele está em final de carreira. Então foi um sinal de respeito. Eu concordo com você.
Mas o que eu pontuo é assim, esse tipo de atleta, eu sei que ele que quis sair, mas para você chegar nesse ponto desse atleta identificado desse jeito querer sair, é porque tem muita coisa errada. A partir do Isso, momento que ele isso. quis sair, eu acho que houve um respeito entre as partes, como você está Sim, falando. E até do ponto de vista técnico pode ser um acerto. Mas esse é o cara que você vira embaixador do time, sabe? Vira sim, um futuro membro da comissão, como pode vir a virar, mas assim, você cuida desse tipo de jogador. exato. Aqui, eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu acho que eles viram que o espólio do Bill O'Brien é uma cratera. Ele destruiu o Texans. E quem chegou lá viu que, puta, não tem o que fazer. E o J.J. Watt, como não é bobo, ele, pô, o melhor jogador desse time hoje é o cara que tá em litígio com o clube, com o time, não quer ficar aqui. Pra que eu vou ficar? Então, assim, de novo, tudo o que o Bill O'Brien fez de errado vai levar alguns anos pro Texas corrigir. Isso alguns anos, é uns 3, 4 anos. O Texans vai ser um dos piores times da liga nas próximas 2, 3 temporadas. Por isso que eu falei, o prospecto de quarterback não é muito interessante para o próximo, a princípio. A gente pode sempre, isso muda, pode surgir um baita de um jogador sensacional e tal, não sei o que, mas a princípio não há quarterbacks assim que você fala, nossa, vale a pena gastar uma primeira rodada nele. Só que o Texans vai ter, se não uma primeira escolha, vai ter sempre escolhas entre as 5 primeiras do draft nos próximos 2, 3 anos. Isso é triste para uma franquia. Mas ok, acho que o primeiro passo é você admitir que isso vai acontecer e você tomar medidas para corrigir isso. Eu acho que o time tomou. Eu considero que houveram coisas positivas. O problema é que o draft, beleza, você tem uma off-season, um free agency bom, relativamente bom, pensando nessa questão de, olha, estamos dando 2, 3 passos para trás. E você chega no draft e você escolhe um quarterback na terceira rodada, sendo que você não teve escolha na primeira e na segunda. Você erra, e parece que você erra consistentemente errando. É o time que erra e parece que se sente satisfeito em errar o tempo inteiro. Então, assim, é difícil esperar algo positivo para o Texas. Eu insisto, é um time que vai ser um dos piores times da liga nessa temporada. Para mim, é o pior time da liga, sem Deshaun Watson, que não vai jogar. E tem a questão litígio dele e tal, não sei o que. O processo dele vai só andar para frente no ano que vem, então essa temporada ele estaria liberado para jogar. A partir da próxima pode ter problemas. Mas assim, dificilmente ele vai jogar, dificilmente o Texans vai conseguir alguma coisa. Se o Texans tiver uma vitória nessa temporada, é algo para se comemorar. É um time muito, muito abaixo do que a gente espera para um time de NFL em termos de organização. Isso vai refletir em campo. Então, próximas 2, 3 temporadas, esperem o Texans lá embaixo. Não olhem para o Texans e falem, nossa, o Texans tem chance de brigar por alguma coisa. Tem, pela primeira escolha no draft. Apenas. E vai ser a primeira vez em muito tempo que eles vão ter a primeira escolha, né? Pois é. Que essas estratégias de troca desastradas ceifaram o Texans de ter a primeira escolha nos últimos drafts. Mas você não acha que, só para complementar rápido, que a gente precisa avançar para os outros times, você não acha que a primeira escolha foi na terceira rodada, mas você não acha que foi uma escolha de segurança para o que estava disponível, visto a situação do Deshaun Watson, sendo que você não sabia quem estaria disponível ainda, não tinha Tyrod Taylor, não tinha. Você não acha que foi algo. Eu sei que é arriscado de qualquer maneira, um quarterback de terceira rodada já, mas talvez não foi. Eu perco aqui para tentar de alguma maneira perder menos? Eu acho assim, o Tyrod Taylor já estava assinado com o time, né? Foi assinado em março. E eu vou na linha dos analistas, cara. Eu nunca vi um time ganhar uma nota D no draft. Qualidade de escolhas. Né? Qualidade de escolha. E essa nota do David Mills foi nota D. Porque virar e falar assim, ele não tem sequer assim, o preparo para estrear na NFL agora. Ele é um jogador muito, muito cru. Então, eu não sei. Eu acho que alguém deve ter visto alguma coisa que eu não vejo, que os analistas, que ninguém viu. Porque
Eu acho que tá endereçado bem a situação que o Taro Taylor vai ser o titular. E se precisar, você vai atrás de algum jogador aí, veterano, que tá sempre dando sopa aí no mercado e tal, né? É que nem você falou, você dá 2 passos para trás para depois É. dar Então 2, 3 para frente. valia muito mais a pena pegar um jogador eventualmente de defesa do que pegar um quarterback ali. Não fez sentido essa escolha. É. Bom, eu acho que é consenso de todos aqui que Houston Texans vai brigar, infelizmente, pela pior campanha esse ano. Veremos como que Com será. Lions. Anotem. Olha, Lions e Texans vai ser cabeça a cabeça para ver quem consegue ser o pior. Ou melhor, vai ser rabo a rabo. Jesus. Desculpa. Beleza. Você queria fazer isso, né? Tá bom. Desculpa. Entendeu? Desculpa. Eu não posso deixar de falar mal do Lions. Sigamos, vai. Vamos falar do time do Vini agora, Indianapolis Colts. Vini já comentou, não gostou muito aí do draft do Colts, mas teve uma off-season, não vou dizer muito movimentada, mas trouxe um QB bem interessante, duvidoso, mas que pode render bons frutos, não é, Vini? O que você acha? Carson Wentz agora. Olha, em relação ao draft, quem tá no Colts Twitter aí, né, geralmente o pessoal fala em Ballard We Trust, porque muitas vezes a gente não entende as escolhas do Chris Ballard no momento, mas se você vê, o Colts tem ele drafta jogadores que são no mínimo decentes, que conseguem entrar e conseguem dar profundidade ao elenco. Tem sido constantemente assim. Eu acho, aí é a minha opinião pessoal, o Colts carece muito de recebedor. Muito, não é pouco. Eu acho que alguns dos jogos que o Colts perdeu, seja com Brissett, seja com Andrew Luck, seja com o Philip Rivers, nesses últimos tempos, foi por conta do nosso corpo recebedor. Você tem o T.Y. Hilton, que está ficando mais velho. Você tem um monte de wide receivers que ainda não deram um retorno. Você tem Zach Pascal, você tem Michael Pittman, que foi a primeira escolha do ano passado. São bons jogadores, mas assim, o Colts não tem um cara que seja explosivo ou que seja... O T.Y. Hilton faz milagre pro que ele pode, mas é um cara que o tempo começa a cobrar também a conta. E ele não consegue sozinho ser esse cara de destaque, ele não tem com quem dividir. Por isso que os tight ends do Colts também recebem, só que assim, Jack Doyle também o tempo já tá passando. Mo Cox, sabe? Então assim, tanto que o Colts draftou um tight end. Então acho que a gente tinha a oportunidade de draftar wide receiver e eu gostei da escolha do Quite Peewee. É Payet, acho. Sei Payet, lá né? como se fala. E a história dele é mais legal ainda, mas assim, acho que é um cara Pai que é francês, né? Esse é o problema. Eu também não sei como falar. Não é sei. nigeriano, mas ele é nigeriano, né? Deve ser francês então, deve ser Payet. Acho que é um jogador que vai chegar para agregar. Agora, eu fiquei muito assim com a escolha de segunda rodada, porque é um jogador que tem potencial para ser titular e é um jogador que tem. Só que assim, eu acho que nesse momento onde você está precisando de um corpo de recebedor, que foi também o Chris Ballard quer me quebrar, né? Foi o Davo Odenigbo. Vai assim mesmo. Ele teve uma lesão muito séria de Aquiles, né? Então assim, é um jogador para não jogar essa temporada. Você precisando de recebedor, eu acho que é uma aposta. Ele ganha milhões para fazer o que ele faz, eu não, então eu tô aqui cornetando. Mas eu realmente queria ver o Colts investindo, seja o Ballard foi cirúrgico no DeForest Buckner. O Colts abriu mão de uma escolha de primeira rodada no último draft para ter o DeForest Buckner, que fez um primeiro ano com o Colts bem decente. Agregou, é um cara que é líder de vestiário, sabe? Então assim, eu sinto, parece que a gente quer ganhar o jogo com mágica, sabe? Principalmente, eu acho que a gente entra. A defesa é boa, acho que o Colts, né, ainda
A secundária do Colts ainda precisa alguns jogadores precisam evoluir. Alguns jogadores, não sei qual é o futuro do Malik Hooker nesse momento, né? Mas você tem jogadores jovens, mas que estão naquele momento que eles precisam dar o passo além para eles valerem o que o time apostou neles. Mas o Colts tem jogadores que fazem a diferença. O Colts tem uma linha ofensiva que esse ano a gente vai ver como vai suportar sem o Anthony Castonzo. E é o último ano do Quentin Nelson de contrato de calouro. Então a gente vai ter ano que vem uma renovação que eu espero que renove. Mas assim... Precisa, né? Precisa. E merece. Né? Preciso e merece. Mas assim, eu acho que o Colts tem essa tradição de fazer essa valorização. Eu vejo o vestiário do Colts muito unido, eu não vejo o vestiário bagunçado. E eu acho que o Frank Reich é um cara que tem também esse perfil. Essa é o meu otimismo de talvez o Carson Wentz voltar a jogar um futebol em alto nível. Porque o que a gente viu depois daquela temporada que o Eagles acabou campeão, onde ele acabou se lesionando, mas ele estava jogando bem, foi que o Carson Wentz não voltou a ser o mesmo jogador. E aí eu acho que tem um pouco da comissão técnica dos Eagles nos anos seguintes. Mas assim, o Colts teve uma das melhores linhas ofensivas em termos de proteção ao quarterback nos últimos 2 anos. Vai sair o Castonzo, o time vai ter que se adaptar. A gente não sabe como esse left tackle novo, quem assumir essa posição vai ter de desempenho. Mas eu considero que o Carson Wentz vai ter tempo para trabalhar. Trouxe o Eric Fisher, né? Pelo menos trouxe o Eric Fisher do Chiefs, né? Sim. Mais velho, mas trouxe. Sim, mas que não é um jogador para o futuro, né? É um jogador para o presente. Né? E tem também uma lesão de Aquiles. Exato. Então, mas considerando que ele vai começar a temporada, bem e jogando no nível que a gente conhece, não no melhor nível dele, mas no nível bom, o Carson Wentz vai ter tempo para lançar a bola. Minha maior pergunta é para quem? Os recebedores têm que... E aí eu acho... Se você não drafta o wide receiver, se você vai draftar um wide receiver, o Colts vai draftar o wide receiver na 7ª rodada. Você investe um pouco na free agency. O Colts tinha capital para fazer uma movimentação nesses últimos anos. Não fez. Então, assim, eu acho que eu quero muito ver o Carson Wentz voltando a jogar. Eu tenho minhas dúvidas. Para ser bem sincero, eu acho que ele vai jogar um futebol regular. Eu não acho que a gente vai ver o Carson Wentz em alto nível. Espero estar enganado e que a gente veja. Eu acho que a chance do Colts esse ano, a gente não falou o placar do Houston porque eu acho que está todo mundo considerando que vai ser bem negativo. Mas eu acho que o Colts esse ano briga pela última vaga de wild card nesse momento. Eu espero que se o time todo encaixar, eu acho que o wild card é o que o Colts briga de qualquer maneira, mas pode brigar pela primeira vaga de wild card. Mas eu acho que o Colts não tem time ainda para bater o Tennessee Titans esse ano. Manda aí, Rodrigão. Fala aí, Marcão. Rapidinho, aí o Rodrigo fala, porque o Vini é um expert, ele falou bastante coisa. Eu acho que o mais importante nesse caso é a questão do Carson Wentz, que eu acho que tem talento. O ano passado ele foi mal porque ele não estava motivado. Eu acho que ele tem a entregar. Não posso dizer que ele vai ser o mais alto nível da NFL. Só que eu acho que a volta ao trabalho com o Frank Rich, né? Não sei se é Rich Wright, não sei, vocês me corrijam aí. Ele voltar a jogar com um treinador que jogou com ele, que era o coordenador ofensivo dele na melhor fase dele na NFL, é um ponto muito positivo. Outra coisa... Ele tem talento para isso. ele é bom para isso. E o Doug não ter o Doug Peterson lá próximo a ele também facilita, porque ele terminou nem se falando com ele
acabou tendo o Jalen Hurts lá, ele foi preterido pelo Jalen Hurts. Mas eu acho que essa força anímica, essa parte de vamos lá, cara, você tem que mostrar novamente por que você recebe esse contrato incrível que você vai receber do Eagles e do Colts, né? O time é forte. O time já era forte no ano passado. Eu acho que o Carson Wentz veio, para mim, eu ainda acho que ele é melhor que o Philip Rivers, porque eu tinha muitas restrições com o Philip Rivers. Aí o Rodrigo me xinga, não tem problema. Mas o T.Y. Hilton não estava bem e tudo mais. Eu acho que ele tem mais uma última força para jogar. Eu acho que os corredores do time melhoraram, foram bem o ano passado. Eu acho que eles são um bom desafogo para quando o Carson Wentz se sentir pressionado ou achar que deve ter essa jogada de corrida. E a linha ofensiva, com a chegada ainda do Eric Fisher, que é um ponto de interrogação, mas é uma linha ofensiva muito poderosa. Então, dá tempo do Carson Wentz tomar uma boa decisão. Ele jogando bem ou não, aí a responsabilidade já cai sobre ele. Mas eu acho que é um time poderoso. Para mim, é sei lá, entre as 6 forças da AFC, na minha opinião. E eu acho que é um time que vai dar bastante liga e vai ter confrontos interessantíssimos, com esse mais forte ainda, Tennessee Titans, que a gente já vai falar. Mas Colts, eu tô bem ansioso com o Colts, viu, Vini? Eu acho que eu tô bem ansioso. Eu acho que vai ser um time que vai mostrar muita coisa legal. Fale, Rodrigo, me xingue depois. Primeiro me xingue, porque eu falei do... Eu tô ansioso de teimoso. Mas tem que ser. Mas eu acho que o Carson Wentz saudável vai jogar mais do que o Philip Rivers, na minha opinião. Que o Rivers na carreira, tá? Não, mas é que o Rivers veio com o quê? 39, 40 anos. Então, assim, o Carson Wentz tem que ter, no mínimo, mais fôlego que o Philip Rivers, né? Mas, de novo, só complementando o que você falou do T.Y. Hilton. O T.Y. Hilton teve uma proposta maior até para ir para o Ravens. E não foi. Ficou mais esse ano. Não sei se fica para o próximo. Você tem que fazer a transição. Quem é o cara que vai assumir esse lugar? Existe ele hoje no elenco? Sabe? Ou você vai começar sem um wide receiver principal ano que vem? Quem é o segundo wide receiver do Colts? Tipo, sabe? Eu acho que essa posição é bem carente. E o que me incomoda é que, assim, é muito nítido nos jogos que muitas vezes o corpo recebedor não ajuda ao quarterback ter a opção de fazer o lance. E aí nessa hora pesa mais do que você pegar 2 defensive ends na primeira e na segunda escolha que você tem de draft. Então, por isso que eu tô cornetando um pouquinho aqui esse último draft do Colts, porque eu acho que para um cara que não vai jogar a temporada, você tem que jogar essa temporada também, cara. Peguei um cara que vai ser... Mas assim, né, tudo bem. Você tem que fazer esse médio prazo, mas você tem um problema hoje. Esse problema não está resolvido, não foi resolvido no draft, não foi resolvido na free agency. É confiar demais. E aí eu acho que às vezes o Colts peca nisso. Ele tem tanto esse espírito de família, a família, o grupo é unido, o vestiário, que às vezes eu acho que você fica com pena de liberar uma galera que, assim... Ou trazer mais gente, você tem que ter outra pessoa ali para aquela função. Ou para ser uma sombra, ou para ser um possível titular, sabe? Manda aí, Rodrigão. Para ser assim, Marcão, a questão do Philip Rivers e do Carson Wentz é muito da idade. Você viu o Philip Rivers numa fase em que ele já estava descendente na carreira e tudo mais, e ano passado faltou fôlego para ele aguentar a temporada toda. A gente viu que ele, principalmente no final da temporada, fez jogos bem medianos, bem razoáveis e jogos que ele poderia ter rendido mais. O Carson Wentz no Eagles não é questão de confiança. Não é só uma questão de confiança. Era muito uma questão de jogo. O jogo que o Eagles estava adotando não era um jogo que favorecia o Carson Wentz. Ainda mais com uma linha ofensiva porca como o Eagles apresentava. Então, ali você tinha um problema muito mais grave. Tá? O que isso pode impactar para o Colts? Se o Carson Wentz não chegar e não conseguir produzir logo de cara, não conseguir render logo de cara, ele pode entrar naquela espiral negativa e a temporada do Colts vai embora. E esse é um grande risco que o Colts corre. Eu acho que é uma possibilidade que
o torcedor de Indianápolis tem que estar atento, que isso é uma coisa que pode acontecer sim. Tá? A linha ofensiva sem o Anthony Castonzo, o Anthony Castonzo era uma segurança, era uma certeza. O Eric Fisher, ele é uma incerteza. Então, uma das questões que o pessoal questionou no draft não foi só a questão de wide receiver, mas principalmente uma peça na segunda escolha, ali na segunda rodada, para você substituir o Anthony Castonzo, já que o Eric Fisher volta de uma lesão no tendão calcâneo, tá? Não é mais tendão de Aquiles, senão o Johnny vai matar a gente, e os fisioterapeutas aqui da clínica também. Então, o Eric Fisher é uma grande dúvida que tem. O Colts ainda no Free Agency eles trouxeram outro left tackle, o Julian Davenport. Só que o Davenport também não é um grande left tackle. Ele é mais um tapa-buraco, caso o Eric Fisher não consiga jogar nos primeiros jogos da temporada, que é uma possibilidade, dado a gravidade da lesão que o Fisher teve. Então, assim, eu concordo com essas críticas do Vini no sentido de, olha, vocês trouxeram um jogador lesionado na segunda rodada com outras necessidades, uma posição que talvez não tenha grandes necessidades. Até tem, porque você teve a saída do Justin Houston, a saída do Denico Autry, e ok, são dois jogadores de peso que talvez precisassem ser substituídos. Beleza, a gente pode concordar nesse sentido com a primeira escolha. Agora, na segunda realmente podia ter escolhido um jogador, um left tackle, mais especificamente, ou então um wide receiver. Com relação ao Quentin Nelson, tá? O Colts exerceu a opção de 5º ano de contrato, então ele tem contrato até 2022. Porém, a prudência e a boa gestão manda que o Colts feche o contrato novo com ele ainda essa temporada. Para evitar que no que vem, porque a gente sempre sabe que o jogador no ano de negociação de contrato, às vezes pode dar um corpo mole, pode jogar, sabe, não jogar 100% e tudo mais, diversas razões. Então, acredito que a renovação sai esse ano. O corpo de recebedores, o T.Y. Hilton não aceitou, um dos motivos que eu acredito que ele não aceitou ir para o Ravens é que, cara, ele está com 32 anos. Essa se não é a última, é uma das últimas temporadas dele na NFL, e ele não quer sair e ter que se adaptar, expor a carreira dele a um papel de, olha, pô, trouxemos um cara a peso de ouro e o cara não rendeu. Ainda mais um Ravens, que é um time que tem carência de wide receivers. Qualquer wide receiver que vai para lá na posição de principal wide receiver sofreria uma pressão enorme. Algo que eu acho que o T.Y. Hilton não precisa sofrer lá. Ele tem no Colts vários jogadores auxiliares, vamos dizer assim, que podem ajudá-lo. Você tem o Michael Pittman, você tem o Zach Pascal, você tem o Paris Campbell. São todos jogadores competentes, mas que não são, eu concordo com o Vini, estão longe de ser a solução para a principal wide receiver do time. Eles aparecem um jogo aqui, um jogo ali, quando todos aparecem, o Colts geralmente ganha, mas não é sempre que isso acontece. Eu acho que o melhor wide receiver do Colts não é nem o T.Y. Hilton, é o Nyheim Hines, é um running back. Essa é a principal arma do time. Então, assim, você tem um time com 3 bons running backs, o Marlon Mack, o Jonathan Taylor e o Nyheim Hines. Esse nome é maldito, pelo amor de Deus. E tinha o Whitkins também, né? Tinha. É que o Marlon Mack não jogou a última temporada, não jogou né? A última temporada, e vai voltar estava agora. lesionado. Exatamente. Então, assim, então, assim, é um ataque promissor. Tem uma linha ofensiva boa, tem um quarterback com... Cara, tem 3 running backs ali para ajudar ele, tem vários wide receivers que são competentes, não jogam no nível que eu acho que é melhor que os wide receivers do Eagles. Um sistema de jogo que a gente viu com o Philip Rivers não era um estilo de jogo que favorecia só jogada longa, só passe longo, que é o que o Eagles, a principal arma do Eagles, parecia um time que queria ganhar em todas, fazer uma big play em todos os snaps. Isso é um absurdo. Entendeu? Então a gente vê um time pronto para o Carson Wentz pegar e produzir bem. Então, assim, esse time do Colts está correndo risco de ser uma grande decepção para todo mundo na temporada. Mas eu também acredito que eles vão brigar aí pela vaga de wild card. Eu acho que vai ser a segunda ou terceira vaga. A primeira vaga é difícil. A primeira vaga está com cheiro de Los Angeles Chargers, que para mim é um time que cresceu muito, vai evoluir muito da temporada passada para essa, com um novo head coach.
e deve levar aí a primeira vaga de wildcard, já que eu acho que dificilmente algum time da AFC Oeste consegue nesse momento bater de frente com o Kansas City Chiefs. Então, dado esse cenário, eu acho que o Colts briga pela segunda e terceira vaga. Lembrando que o calendário do Colts ele é um dos mais fáceis da liga, tá? Um dos 10 mais fáceis. Tem um 47,8 só de aproveitamento dos adversários em 2020. Para fechar, eu não vou fazer nenhuma análise porque vocês já falaram bastante, mas eu vou botar a minha opinião. Eu acho que o Indianapolis Colts vai ser campeão da sua divisão. Na minha visão, ele está melhor que o Tennessee Titans, porque tem uma linha ofensiva melhor, mesmo com as perdas, tem um pass rush muito bom e tem uma secundária razoável, tá? Irmão, então, Titans tem Bud Dupree. Pelo amor de Deus, a gente já vai falar deles. Espera, calma, Jorge. Mas, na minha visão, minha opinião, Indianapolis Colts leva a divisão esse ano. Tá? Não vou virar e falar que eles vão ser 15-2. Fala, por favor, fala. Mas acho que eles levam a divisão sim em cima. A divisão, para mim, vai ser uma briga entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts, como foi o ano passado. Mas eu acredito que Colts está à frente do Tennessee Titans, mesmo com essas mudanças, essas chegadas de jogadores que o Titans teve, porque eu vejo que é um time melhor e Carson Wentz vai render bastante lá, com variações de jogadas, tudo que o Rodrigo e o Marcão já falaram, o Vini já falou também. Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa do Colts para a gente passar para o último time? Porque senão vai ficar 2h30 de programa aqui. Bora pro Titans. Eu vou só complementar e aí eu já falo do Titans, porque assim, se eu não estou enganado, os 2 jogos com Titans do Colts acontecem até o meio da temporada. Então assim, o Colts não costuma começar a temporada de forma arrasadora. Há muito tempo isso não acontece. Teve um ano que eu acho que o Colts começou com 5-0, 5-1, que ainda era o Andrew Luck. Acontecem na semana 3 e na semana 8. Então, assim, se o Carson Wentz precisar de um tempo para se adaptar, até o meio, até semana 8, você já enfrentou o seu principal rival de conferência 2 vezes. Eu acho que isso tem um peso. O Titans é um time pronto. E eu acho que é isso que a gente deve começar a falar agora. É um time que está brigando no topo e a tendência é continuar brigando no topo. Então, eu acho que até essa questão de calendário deixa o Titans favorito nesse momento, porque se o Carson Wentz for pegando o time, entendendo o time durante a temporada, os jogos são muito no início. Bom, bem pontuado, bem pontuado. E vamos falar do Titans, já essa disputa, que eu acho que vai ser a principal briga dentro da divisão, tá? Entre Colts e Tennessee Titans. Tennessee Titans praticamente está com o mesmo time do ano passado, tá? Temos o melhor running back da liga, e hoje, como a gente já falou em alguns programas anteriores, na minha visão, tem o melhor wide receiver da década. Julio Jones assinou com o Tennessee Titans, e trouxe Bud Dupree, que nem o Rodrigo comentou. Cara, na minha visão, é um time muito forte, sim, tá aí para brigar como campeão de divisão. De novo, como eu já falei, para mim, o Indianapolis Colts leva vantagem e vai ganhar a divisão. Vini, o que você acha? Você falou aí dos 2 primeiros confrontos já, né? Dentro da primeira metade da temporada. Como que você vê o Tennessee Titans para esse ano? O cara falou do Bud Dupree com tanta má vontade. Não, por quê? Aí vou colocar, e eu sou a favor do Anthony Curti aqui. Vou puxar o saco do Anthony Curti, por quê? O Titans de 2019 para 2020, a gente já viu que ele perdeu. Não vou dizer que ele perdeu força, mas o jogo foi um pouco mais manjado. É um quê? É um jogo voltado para o jogo corrido. Beleza, ele tem o melhor running back da liga, mas fica um jogo muito manjado. Tá? Colts tem o melhor pass rush da liga, cedeu poucas jardas corridas no ano passado também.
Tá? Então, Vini, comenta aí. Eu vejo o Titans, até o Roundtree que o Rodrigo falou que deixou o Colts, assinou com o Tennessee. Então acho que isso também é um indicativo, você mudar para um rival de divisão, esse time está pronto. Você adicionar a um ataque que já era bom, o Julio Jones, claro, a gente vai, cara, é uma adição. O Julio Jones é um cara que, ele jogando bem ou mal, ele vai puxar a marcação. Ele vai trazer a marcação. E aí o Titans tem corpo para o Julio Jones se concentrar, vier a concentrar a marcação, para outros recebedores ficarem livres. Então, o que eu reclamo do Colts, eu tenho inveja do Titans, de ter opções e de poder explorar isso no seu plano de jogo. É claro, o Colts explora, mas assim, quem é o segundo wide receiver que se destaca? Não tem um recebedor que você fala, nossa, eu queria o Zach Pascal no meu time, eu queria mas, enfim, a gente tá falando do Titans. Você tem um running back que é o running back dominante, no jogo ruim dele, ele é melhor do que muitos outros running backs fazendo seu jogo bom. Então, assim, eu acho que foram poucas vezes que pararam o Derrick Henry essa temporada, essa última. E é nas duas últimas, né? Então, assim, e o Ryan Tannehill vem mostrando um crescimento e uma maturidade e principalmente um treinamento que a gente não viu ele ter nos Dolphins. Então você vê ele numa crescente. É o melhor quarterback? Não é. Mas você tendo um quarterback bom, armas sabe, eu acho que o Titans fez um bom draft também. As notas dos analistas pontuaram que foi o melhor da divisão. Então, assim, eu acho que é um time que fez o dever de casa e conseguiu adições importantes. De novo, você adicionar o Julio Jones, o Julio Jones joga muito, 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 muito. Você adicionar isso a uma mistura que já estava dando certo, eu acho que o Titans tem tudo para brigar. De novo, o Titans vai fazer 6 jogos contra esses rivais que a gente acabou de falar. Tirando alguma surpresa, ou o Colts que pode dar um caldo, o Titans tem tudo para passar por cima da divisão. Eu vejo o Titans muito forte para brigar pela. Assim, eu só não digo que ele é favorito porque tem o Chiefs. E o Bills, que eu acho que também vão seguir na linha. Mas, assim, o Titans vai estar brigando com o Chiefs e Bills pelas primeiras vagas, pelo first seed. Então, Jacksonville, Texans e Colts. Se você pega a off-season deles e olha do Titans, você fala, esses caras já estavam mais ou menos. Tipo, os caras ainda fazem o trabalho direitinho, certinho. Eu vejo um ano muito, muito importante para o Titans. Acho que meu sentimento é que chegou a vez do Titans, assim. E eu vejo o Titans disputando a final da conferência. Já disputou, né? Mas eu vejo o Titans disputando para ganhar. Eu acho o Titans um candidato seríssimo ao Super Bowl pela AFC esse ano. Muito bom. Marcão, o Titans também levou o Janoris Jenkins do seu time para eles, né? Reforçando aí um pouco a secundária, corpo de cornerbacks e tudo mais. O que você acha do Titans aí? Eu acho que o Gerald Jenkins fez uma temporada bem decente lá no New Orleans Saints, então eu acho que ele é uma aquisição interessante. O Caleb Farley também foi a primeira escolha do Titans nesse último draft, também era cotado como um cornerback que tem um futuro bem interessante na liga. A defesa do Titans é uma defesa interessante, jogou uma boa temporada o ano passado, eu acho que com boas aquisições pontuais, eu acho que vai ter uma temporada bem digna, mas não tem como não falar desse ataque, esse ataque monstruoso, né?
da última década, um dos melhores recebedores, para muitos o melhor, e um dos melhores corredores dos últimos, sei lá, das últimas pelo menos dos últimos 3 anos da liga, com certeza. O Derrick Henry é um desafogo maravilhoso para um jogo que o Tannehill não esteja jogando bem, ou para imprevisibilidade de um ataque. Isso é importantíssimo, ter um running back tão bom, porque você sabe muitas vezes que a bola vai muitas vezes para ele, mas ir parar é outra coisa. Então, assim, você tem um cara que evoluiu tanto como o Ryan Tannehill, que melhorou muito, muito, muito lá em Tennessee. Você tem o A.J. Brown, que muita gente critica, mas junto com o Julio Jones, é uma das melhores duplas, sei lá, quiçá a melhor dupla da liga de recebedores, então a gente tem que pensar um pouco mais. Mas olha que time interessante está sendo montado. O Julio Jones, obviamente, também não está na melhor fase da carreira, ele já está numa descendente, isso a gente pode levar em conta. Foi por isso que o Rodrigo pensou em falar isso. Mas, cara, o Julio Jones é talento, sabe? Eu acho que ele tem bastante condição de ainda entregar um caldo interessante. O Vini falou sobre a questão da divisão, e eu acho que isso conta bastante, porque são provavelmente os dois melhores recebedores dessa divisão. E o Tennessee Titans anda próximo ao Colts, mas está um passo à frente, até por tudo que eles têm plantado. E eu acho que vai ser uma equipe que vai lutar muito. Eu acho que Super Bowl, não sei, mas por que não? Uma final contra Kansas City Chiefs, uma final contra o Buffalo Bills, não sei, de conferência, eu acho que dá para sonhar bastante. E não digo que é a vez do Tennessee Titans, mas eles têm bastante propensão a conseguir isso, e é um time que vai ser muito, eu falei tanto do Houston Texans, é um time muito legal de se ver, porque a gente vai ver um cara novo lá, um recebedor tão bom como o Julio Jones chegando, então eu acho que vai ser bem interessante para que a gente veja, e provavelmente vai passar muitos jogos deles na liga. Já vou emendar aqui. Eu entendo a devoção que vocês têm pro Julio Jones, mas ele é um jogador veterano. Vocês estão avaliando pelo começo de carreira dele, mas ele já não é mais aquele jogador. Acho que, por exemplo, a Amari Cooper e Sid Lamb é uma dupla muito melhor que A.J. Brown e Julio Jones, tá? Porque são dois jogadores jovens e dois playmakers. Ponto. A idade pesa muito na NFL. Eu sei que muita gente vai virar e falar assim: não, mas olha tudo que o Julio Jones fez na carreira e tal, não sei o que, beleza. O que ele fez na carreira dura até ontem. Hoje ele tem que conquistar. Então eu parto muito desse pressuposto. Eu analiso o momento. O momento do Julio Jones, ele já não teve uma temporada de tanto destaque no passado no Falcons, mesmo quando jogou. Tudo bem, com problemas físicos e tal. Mas ele dá na posição de segundo wide receiver, o Julio Jones sobra para esse time do Titans. Vai lembrar que esse time do Titans tem um problema na posição de tight end, que eles não têm um tight end excelente recebedor de passe. Eles perderam o Jonnu Smith, que também não era um grande recebedor, mas era o que mais se destacava dentre os tight ends da equipe. Então, esse é um ponto para se observar. Relação o que o Curti falou, Marcelo, eu concordo em partes com o que ele falou, porque eu acho que ele olhou para o lado errado do jogo do Titans. O que ficou relativamente manjado do Titans era a variação defensiva do time. Tanto que ano passado o time tomou muitos pontos, porque não conseguiu manter o nível de atuação da defesa que teve em 2019. Então sofreu bastante. Não à toa, o Titans fez várias trocas assim na defesa. Né? Eles liberaram o Jadeveon Clowney, o Malcolm Butler, liberaram o Kenny Vaccaro. Então assim, o Adoree Jackson, são jogadores que você fala, são bons jogadores, mas ano passado nenhum deles assim teve, nossa, uma grande temporada, um grande destaque. Eu acho que a chegada do Janoris Jenkins, do Bud Dupree, vem exatamente para tentar corrigir esse problema, essa falta, talvez uma falta de intensidade que o time teve na temporada passada. Uma preocupação que eu tenho com relação à defesa do Titans, safety. O Titans está com pouquíssimos safeties no elenco e talvez tenha que improvisar cornerback como safety. Isso não costuma dar muito certo, tá? Então assim, talvez um gap aí seja os passes longos. Eles vão ter que contar demais com os cornerbacks, cobrindo bem as rotas. Cornerback, Caleb Farley. Cara, eu particularmente acho que em termos de talento é o melhor cornerback desse draft. É um dos cornerbacks com mais talento que chegou na NFL nos últimos anos.
Por que que ele saiu só na 22ª posição da primeira rodada? Porque ele se machuca demais. E isso é uma coisa que o Titans está exposto. Tem um excelente talento nas mãos, mas um jogador que pode desfalcar o time em diversas rodadas aí na NFL. Dito tudo isso, eu acho que o Titans é um time que tem tudo para ganhar a divisão, apesar de ter o calendário mais complicado. Por quê? Como o Vini falou, a tendência é que eles façam 6-0 na divisão, eles varram a divisão e isso é uma vantagem que é dificílima para os outros times tirar. Em termos de tabela, de força de calendário, não é um calendário fácil, é um calendário até relativamente difícil. A média de campanha é 50,7. Ou seja, um calendário assim pesado. O Titans vai pegar, por exemplo, vai pegar todos os times da NFC Oeste, pega o Buffalo Bills, pega o Kansas City Chiefs, pega o New Orleans Saints, que a gente não sabe o que esperar dos Saints, enfrenta o New England Patriots, que é um time que se reforçou bastante e pode ganhar fôlego, ganhar força durante a temporada, e o Titans vai pegar lá no final da temporada, só na semana 12. Ainda pega Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins, assim, não é um calendário fácil. Tem muitos times ali que estão passando por um processo de reformulação, né? Caso do Saints, caso do Steelers, que está passando um processo de reformulação com o carro andando. É uma coisa meio bizarra. Até o Patriots, né, Rô? É que o Patriots já está num outro estágio. Para mim, o Patriots já não é um time em reformulação, é um time que construiu. Agora a gente vai ver se vai dar resultado ou não. Entendeu? Mas eles já fizeram a reestruturação deles, a reconstrução. Isso daí tá mais do que evidente. Assim, a última coisa que falta é o quarterback, que é a entrada do Mac Jones, que pode acontecer durante essa temporada, e aí o Titans já enfrentaria o Mac Jones, ou pode acontecer só em 2022. Mas de resto, acho que o Patriots já fechou ali, já definiu qual que é o seu futuro. Então, assim, eu acredito muito nesse time do Titans pela força que eles demonstraram nos últimos anos. Eu acho que o ataque do Titans é o que mostrou no passado. É apostar no... Ih, agora fugiu o nome. No Derrick Henry e torcer para que o resto do jogo funcione. E ano passado deu certo isso, em 2019 deu certo isso, 2018 deu relativamente certo isso. Enquanto ele estiver correndo bem, o A.J. Brown vai conseguir as suas jardas, o Ryan Tannehill, ele é um excelente administrador de jogo. Talvez como quarterback essa seja a melhor característica dele. Poucos quarterbacks têm a administração de jogo que o Ryan Tannehill tem. Então ele tem a leitura necessária para saber quando que vale apostar numa corrida, ou quando vale mudar uma jogada para um passe, sabe fazer os ajustes necessários. Então é um time pronto, é um time maduro. Para brigar pelo título para ganhar a divisão, o time para mim está pronto. Para a conferência, aí eu já acho que tem aí um outro time que está sendo muito apontado como principal rival do Chiefs e que eu tendo a acreditar um pouco mais neles do que no Titans, que é o Cleveland Browns. O Browns é um time que se reforçou muito bem e que só tem um problema na minha opinião: Baker Mayfield. Que Baker Mayfield que a gente vai ver? O do começo da temporada passada ou do final da temporada? E isso é uma dúvida que todo mundo tem. E que se for o do final da temporada, cara, o Browns é um time muito forte para brigar com o Chiefs aí pelo título da conferência. E aí mais que o Titans? Mais que o Titans. Não, perdão, mais que o Buffalo Bills? Mais que o Buffalo Bills. Mais que o Buffalo Bills. Tá? Eu acho que o Buffalo Bills não resolveu o problema de running back. A gente vai discutir isso mais para frente. Mas é um time que não resolveu o seu problema nessa posição de running back. Então, eu acredito muito que mas o Titans é um time que, assim, se o Chiefs e o Browns não tiverem no seu melhor nível, o Titans tiver, o Titans pode vencer esses dois times e ganhar a conferência, sim. Para mim é um time muito, muito bom e um time pronto. Tem essa questão do safety. Para mim é o grande ponto fraco dessa equipe. Mas não tem time na NFL que está coberto em todas as posições. A gente vai ver como que vai lidar, como é que as coisas vão se encaixar, mas eu aposto bastante nesse time. Muito bom, senhores. Vocês três acham que o Tennessee Titans vai ganhar a divisão e eu não. Então, tá bom. Podemos seguir assim. A última vez que o Rodrigo falou que apostou.
o Rodrigo falou que apostou muito no time, mas quem apostou o time no Super Bowl fui eu, e o Rodrigo falou que não ganha nem do Bills, nem do Browns, nem do Chiefs. Que time é esse, né? Não falei isso. Eu falei que no nível alto, eu acho que o Chiefs e o Browns estão na frente. Ele O Titans falou está no que mesmo nível do Bills. Cleveland Browns tá melhor do que Tennessee Titans. Nossa, Desde que Marcelo vai à o loucura. Marcelo tá felizão da vida. Mas desde que Baker Mayfield joga igual da temporada passada. Quem falou do Bills foi o Marcão. Eu acho que o Titans e o Bills estão no mesmo nível. Também acho. Muito bom, Bom, senhores. eu realmente espero estar errado. Titans e Colts foram 11-5 temporada passada. E eu quero que o Marcelo esteja certo mais uma vez e nos mostre errados, como um grande oráculo aí de coisas boas que podem vir. Mas eu realmente acho que, assim, tirando o Houston, que ainda está nessa maré, eu acho que a AFC South, no médio prazo, vai ser uma divisão, daqui a uns 3 anos, vai ser uma divisão legal. Sim. Ou o Carson Wentz consolidado, ou o Colts com um novo quarterback. O Trevor Lawrence está num outro estágio, né, desse ser o primeiro ato aí na NFL. E o Titans, teoricamente, se mantendo aí. E o Texas, enfim, o Texas. Mas é isso. Boa, Vini. Isso aí. Rodrigão, comentários finais? Não, só agradecer todo mundo por acompanhar aqui mais um episódio. Semana que vem, ou no próximo episódio, né, a gente não está seguindo exatamente semana a semana. Nós vamos falar sobre a AFC Leste do Patriots. A gente vai falar um pouco também de Bills, Patriots, Dolphins e o New York Jets. Vamos ver uma divisão que promete uma disputa muito legal. Vocês já sabem que vai ter muito carinho. É o time do coração. É o time do coração Jets, dessas né? pessoas que vos falam. O Jets, né, o Vini? Vou deixar aí pro próximo episódio para revelar. Interrogação. Então, fiquem ligados, a gente vai falar um pouquinho sobre a AFC Leste. Beleza? Acompanhe meu trabalho lá no Golim Esportes e o Marcelo depois passa as nossas redes sociais. Beleza? Valeu, Rodrigão. Marcão, mais alguma coisa? Só agradecer, um abraço a todos. Eu acho que vai ser uma divisão bem legal de assistir. O Vini é passional nessa parte, mas como eu estou olhando de fora, eu posso falar. Então vão ser jogos bem legais, tirando o Texans, gente, não fiquem bravos, mas é verdade. E foi muito bom ter falado sobre isso e vamos ver como a gente fez o ano passado. Pode ser que a gente erre tudo que a gente está falando aqui, mas o que importa é a diversão da NFL. Um abraço. Valeu, Marcão. Valeu, Vini. Valeu, a gente não tá aqui para acertar, a gente tá aqui para falar e também, né, se errar, errou. Também. E é legal a gente fala hoje sem saber, o time engrena, o cara desponta, de repente, isso é legal, né, o esporte tem essa imprevisibilidade, a gente faz aqui leituras, né, e nem sempre a gente lê, não é uma previsão é difícil, tem muitas camadas, e muitas camadas que a gente desconhece também, de backstage, de vestiário, de time, né, que pode levar ao sucesso ou não. Mas e já tem surpresas, às vezes, nos cortes dos elencos, né? Na hora que você fecha o elenco de 53 jogadores, já tem surpresa ali. E aí tudo que a gente imaginava, nossa, esse jogador vai render pra caramba e tal, e ele é cortado. A única certeza é que o Tim Tebow vai estar no elenco, o resto é... Ele é um dos caras que acho que pode ser cortado. É nada, ele vai ser um figurinha carimbada esse ano. Mas olha, foi muito legal. Pode falar, Rodrigo. Não, eu ia falar que era só isso, que eu pedi desculpa por ter te interrompido. Não, sem problema, mas só para, assim, a gente tá aqui para trazer algumas leituras, né? Mas mais do que isso, para a nossa ansiedade para a temporada, né? A gente, ainda nesses tempos pandêmicos, né? Eu acho que o esporte é algo que consegue dar para a gente um pouco
dessa sensação de tirar um pouco dessa realidade, né? E, então eu já estou ansioso como eu não estava 2 meses atrás, está começando a esquentar os motores. Assim. Se Deus Boa, quiser, boa. se Deus quiser, Vini. Faltam Só 2 uma coisa, meses. Fala aí, Marcão. Marcelo, pode pedir, por favor, para o meu time fazer 11-5 essa temporada, por gentileza? Não, calma. Aí, milagre a gente não faz, né, Marcão? Vai. Então, pode encerrar, por favor. Para milagre, os pedidos são de domingo, tá? Boa. Valeu, senhores. Queria agradecer também a vocês, aos nossos ouvintes. Dizer aqui que, gente, opiniões, são muitos times. A gente tenta aqui, nós 4, trazermos a maior parte das informações e fazer análises, que nem o Vini falou, nem sempre são certas, nem sempre são as mais corretas. Não fiquem bravos com a gente. Hoje, por exemplo, torcedores de Houston Texans, que a gente falou mais mal do time de vocês, né? Mas não fiquem bravos com a gente. Escrevam aqui nos comentários, para quem está vendo no YouTube, o que vocês acham, pontos de vista diferentes. A gente está aqui para trazer informação, trazer alegria, na verdade, porque esse é um esporte maravilhoso que nós 4 gostamos. Para quem está nos escutando aí no Spotify, compartilha também aí o áudio com seus amigos, com quem vocês gostarem e tudo mais. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, @outline.sports.br e no Twitter, @outline_sp. Beleza? Olha, o perfil Texans 1000 Grau aqui tá ameaçando a gente, dizendo que sabe onde a gente mora. Na verdade, acho que o perfil do Texans tá falando assim, pô, vocês pegaram leve demais, cara. Com certeza. Obrigado, gente. Alegria é uma coisa que o torcedor do Texans precisa. Vai precisar. E o ano passado a gente falou do Raiders e o cara criticou. Aí o primeiro jogo contra o Saints, eles foram alecral no Saints. Eu falei, ai meu Deus, devia ter falado bem dos caras. Eles criticaram vocês dois aí, porque a mim eles elogiaram. Então, que fique registrado. Pelo amor de Deus. Desculpa, viu, Estrelinha? Desculpa, Estrelinha. Torcedor do Denver. Chega, fecha o programa. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo programa.